isso, queridos irmãos, e agora eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero pedir para você, por favor, você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Se você estiver sem Bíblia, você vai poder acompanhar o texto aqui no telão. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 6, e eu quero adiantar que essa é uma palavra mais de ensino. Talvez não vou tirar de você aí glórias a Deus, mas é uma palavra que eu gostaria que você ouvisse com bastante carinho, por gentileza. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 12. Eu vou ler, você acompanha ou no telão ou na sua Bíblia. E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, nessa noite nós invocamos o Teu santo nome, somos gratos por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, em estarmos aqui reunidos para essa celebração. Jesus, neste momento, meu Pai, nós queremos também ouvir a Tua voz através das Escrituras. Fale conosco, use aqui os meus lábios, Espírito de Deus, ajuda-me a ser simples, objetivo, e abra, Deus, o entendimento dos meus irmãos, para que eles entendam, não só a palavra, a letra, mas o Espírito que está por detrás desta palavra. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Filho seja glorificado por meio desta palavra, nesta noite, em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, eu quero falar um pouco com vocês nessa noite, subordinado ao seguinte título: a bênção da generosidade. Mês passado eu fiz um resumo dessa palavra que eu estava já no meu coração, e eu compartilhei com os meninos lá no Ministério de Futebol, e eu quero compartilhar com vocês sobre, então, este título, a bênção da generosidade. Eu gostaria muito que você abrisse o seu coração para ouvir realmente essa palavra, pois eu creio que essa palavra pode ser sim uma virada de chave aí na sua vida, meu irmão, minha irmã. E se você permitir que Deus te dê um coração generoso, os céus é o seu limite. Mas você precisa entender o que eu quero passar aqui para você nesta noite. Bom, o texto que nós lemos aqui como base, ele está dentro de um contexto onde o apóstolo Paulo, ele estava elogiando a igreja de Corinto pela oferta financeira que eles ainda estavam preparando, para beneficiar os cristãos pobres lá de Jerusalém, da Judéia, porque eles estavam enfrentando ali grandes necessidades. Só para você entender o contexto aqui, a igreja que estava lá em Jerusalém, na Judéia, de fato, eles estavam passando por dificuldades financeiras, provavelmente por conta da perseguição, dos judeus, dos fariseus, dos sacerdotes, e talvez um isolamento social que eles tiveram que fazer, ou ainda, em Atos 11, 28, fala de uma fome severa, que foi profetizado ali por Ágapo naqueles dias. Mas seja qual for o motivo,
A igreja de Jerusalém estava enfrentando uma situação de pobreza extrema. E o contexto desse texto que nós lemos começa, na verdade, no capítulo 8. Começa no capítulo 8. Então nós vamos estudar aqui esses 2 capítulos e nós vamos aprender juntos algumas lições importantes sobre generosidade. E eu vou explicando para você aqui o texto, ok? E eu creio que o Espírito Santo há de me usar como foi pela manhã, para que eu possa passar a mensagem para você de uma maneira simples, amém? Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 8, versículo de número 1, está escrito assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Na minha versão aqui que eu uso, que é a Thompson, está escrito assim: e agora, irmãos. Isto indica que Paulo está começando um novo assunto, ele está tratando um novo assunto com a igreja, e ele diz: e agora, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. E a primeira lição que eu aprendo aqui sobre generosidade, é que generosidade é uma graça concedida por Deus. E que graça! Irmãos e irmãs, nós não somos bons o suficiente para sermos generosos. Nós precisamos buscar em Deus esta graça da generosidade, da liberalidade. E você vai entender ao decorrer aqui da mensagem, como Deus, Ele está, eu não sei se eu posso usar essa palavra, dizer que Deus está ansioso, que Ele não fica ansioso, mas Ele está desejoso em dar corações generosos. Quantos querem um coração generoso aqui? E o texto continua no versículo 2: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram uma abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Então olha aqui para mim, Paulo, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja de Coríntios, irmãos, e ele está usando aqui as igrejas da Macedônia como exemplo de generosidade, exemplo de liberalidade, porque Paulo, ele está nos ensinando aqui que esses irmãos da Macedônia, mesmo passando por muita prova de tribulação, eles manifestaram uma abundância de alegria, e a profunda pobreza que eles estavam enfrentando transbordou em grande e rica generosidade. Agora presta atenção, porque aqui eu também aprendo uma lição importante sobre generosidade. Generosidade não está ligada à classe social, à classe econômica. Generosidade também não está ligado ao momento que nós estamos passando. Generosidade está ligada ao nosso coração, porque tem muita gente pobre, mas generosa, e tem muita gente rica, mas miserável. Então aqui Paulo, ele está usando os macedônios, dizendo que mesmo eles vivendo em extrema pobreza, mas ele disse, olha só, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque às vezes a gente fala, olha, mas eu não estou passando uma situação muito boa, por isso que eu não ajudo, por isso que eu não contribuo, eu estou com um problema, por isso que eu não sirvo na igreja. Mas na verdade generosidade não está ligado ao teu momento, não está ligado à classe econômica ou social que você pertence, está ligado ao coração. E o texto continua, 2 Coríntios 8, versículo 3 e 4. Paulo diz, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, eles, os macedônios, e mesmo acima dela, olha só, e na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles, os macedônios, contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E aqui eu quero destacar mais 2 lições sobre generosidade. A primeira, o ato de generosidade que é aceito por Deus tem que ser voluntário.
É o que nós lemos aqui. Eles contribuíram de forma voluntária. Então nós jamais, presta atenção, jamais podemos ofertar, ajudar, contribuir, porque nós estamos nos sentindo obrigados, porque nós estamos sendo manipulados, sofrendo pressão externa. Nunca faça isso, porque hoje está acontecendo muito isso nas igrejas. Muita gente que às vezes não contribui por conta de abuso, porque o líder, o pastor, ele manipula, ele obriga. A Bíblia diz que a oferta que Deus aceita, ela tem que ser voluntária. E outra lição que eu aprendo nesse versículo: poder ajudar, poder contribuir, poder abençoar a vida de alguém, é um privilégio. Coloca isso no teu coração, é um privilégio. Nós lemos aqui no versículo 4, que os macedônios, mesmo passando por extrema pobreza, eles pediram com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Aqui na minha versão, que é Almeida, a versão Almeida, edição contemporânea, diz que eles pediram o privilégio de participarem da assistência aos santos. Então coloca algo no teu coração, meu irmão. Eu não vou pregar sobre dízimo, não estou pregando sobre dízimo, ainda que tem alguns irmãos que estão me incentivando a pregar sobre dízimo, porque muita gente chegou na igreja e está meio ferido por conta de abusos, mas não é dízimo. Eu estou falando para você sobre o princípio de generosidade, mas eu quero que você entenda: dizimar, ofertar, abençoar uma pessoa, é um privilégio que Deus nos concede. E por isso os macedônios, eles, olha só, pediram com insistência que eles queriam participar. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, e ele estava aqui usando os macedônios como exemplo para a igreja de Coríntios. Os macedônios dizendo: Paulo, nós queremos ajudar os nossos irmãos lá em Jerusalém, o evangelho veio deles, Jesus o Messias veio do povo judeu. E Paulo falando: mas vocês estão passando um momento difícil. E eles dizendo: mas a gente pode fazer alguma coisa, a gente também pode ajudar. O Wander sempre fala para os meninos lá no futebol, que ninguém é tão pobre, tão miserável, que não tem nada para ofertar para alguém. Então, nós temos uma ação social no centro do bairro Mão Divina, talvez um dos bairros mais pobres da nossa cidade. E eu tenho dito para as pessoas que servem ali, eu digo: olha, ensina essas pessoas, quando vocês forem entregar uma cesta, fala para eles: tire algo dessa cesta, abençoe alguém que está precisando ainda mais do que você. Amém? Então coloque isso no teu coração: ofertar, dizimar, contribuir, trabalhar na obra de Deus é um privilégio. E o texto continua, 2 Coríntios 8, versículo 5. E não somente os macedônios fizeram como nós esperávamos, olha só, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Aqui eu aprendo algo muito profundo, e eu poderia até deixar esse versículo para nós encerrarmos a palavra, mas eu quero seguir a ordem aqui do texto. Mas eu aprendo algo muito profundo aqui, queridos irmãos, sobre generosidade. E eu aprendo que a maior e melhor oferta que podemos fazer é ofertar o nosso próprio coração ao Senhor Jesus. Porque Paulo disse que os macedônios, eles deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Porque na verdade, querido irmão, olha aqui para mim, por favor. Na verdade, não é na oferta, não é no dízimo que o Senhor, Ele tem prazer, mas é no coração do ofertante, é no coração daquele que dizima, é no coração daquele que contribui. E por isso, eu digo para você, eu às vezes ouço, eu não quero, por favor, magoar ninguém, tá? Talvez eu vou te confrontar, mas é a palavra de Deus, não sou eu. Mas às vezes eu fico triste quando eu ouço o irmão, a irmã dizer assim: pastor, eu não dizimo, eu não oferto porque eu sou fechado para essas coisas. Mas o meu coração é de Deus, meu coração é de Deus. Eu pergunto para a igreja: qual é mais importante para Deus, o nosso coração ou o nosso dízimo? Me responda, por favor. O coração, não é? O coração ou a oferta? É o coração. E se nós entregamos o coração para Deus, por que nós não entregamos o dízimo?
Por que nós não entregamos a oferta? Mas a grande verdade, meu querido irmão, Provérbios 23, 26, olha o que está escrito. Deus, Ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Olha aqui para mim. Quando Deus de fato tem o nosso coração, e por isso a Bíblia diz que os macedônios, eles se deram primeiro ao Senhor, porque quando Deus Ele tem o nosso coração, Ele tem tudo, simples assim, não tem bloqueio, não tem esse negócio de fechado para contribuir, para ajudar, para dizimar, porque se Deus tem o coração, Ele tem o centro da minha vida, Ele tem tudo que eu tenho, Ele tem tudo que eu sou. Quantos me entendem? Eu sei que isso pode ferir alguém, mas a palavra de Deus é uma verdade. Por isso que quando Deus Ele pede para nós dízimo, oferta, Ele não precisa do meu dinheiro e nem do teu dinheiro, Ele só está querendo proteger o nosso coração da avareza, simples assim. Mas vamos lá, no versículo, agora já indo para o capítulo 9, de 2 aos Coríntios 9, no versículo 5, Paulo, ele escreve, ainda dentro do mesmo contexto, tá? Porque às vezes o capítulo da Bíblia atrapalha você de ter um entendimento de todo o contexto, porque eu não sei se todos sabem, mas a Bíblia até 1200, no ano 1200 a Bíblia não era dividida por capítulo, depois que veio ser dividida em capítulo para facilitar os estudantes de localizar os textos, né? Então às vezes a pessoa acha que cada capítulo é uma história, não, aqui o contexto continua, no capítulo 9, Paulo, ele continua dando incentivo aos coríntios, usando os macedônios como exemplo, para ajudar os irmãos lá em Jerusalém. Então aqui em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5, portanto julguei necessário exortar a estes irmãos, para que primeiro fosse ter conosco e preparassem antecipadamente a vossa contribuição, já antes anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Aqui também aprendemos uma lição muito importante, precisamos preparar antecipadamente a nossa contribuição. É o que Paulo está falando aos coríntios aqui, né? Portanto, julguei necessário exortar a esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e fizesse o que, igreja? Preparassem o que? Antecipadamente a vossa contribuição. Porque quando a gente faz isso, a gente sempre procura ofertar o melhor para Deus. E essa é uma palavra que todos nós, começando por mim, precisamos aplicar de uma maneira mais profunda. Antes de vir ao culto, a gente fala: Senhor, além do meu louvor, da minha adoração, o que o Senhor quer que eu contribua? Qual é o valor? Eu sei que nem todo dia, nem todo culto, às vezes a pessoa de fato tem algo para oferecer. Mas quando você lê tua Bíblia, por exemplo, em Êxodo 23, 15, olha o que Deus disse: ninguém apareça de mãos vazias perante mim. É claro que se você ler lá o contexto, Deus estava falando de 3 festas principais que os judeus teriam que celebrar e não comparecer perante o Senhor de mãos vazias. Mas a regra é boa para nós, queridos irmãos. Todos os cultos, as pessoas mais antigas têm esse costume: eu preciso separar uma oferta para o Senhor. Quantos de nós, às vezes dizimamos, mas não ofertamos nada? E Paulo fala: princípio de generosidade. Eu estou te ensinando aqui alguns segredos importantes sobre generosidade. Você preparar, orar. Eu disse aqui pela manhã, que quando nós estávamos construindo aqui a quadra, pensando, eu estava aqui no domingo cedo orando, aqui pela manhã, e aí eu estava já planejando pedir para a igreja uma oferta especial, alçada, para nós avançarmos um pouco mais aí na construção. Mas eu senti no meu coração, eu preciso ser exemplo, porque eu aprendi, irmãos, que pastor não é aquele que indica o caminho para as ovelhas. O pastor é aquele que vai à frente, ele tem que ser exemplo. E eu comecei a orar, falei: Deus, e o que eu posso ofertar? E de fato, em espécie eu não tinha condições, mas eu senti no meu coração ofertar uma moto que eu tinha. Era uma Titan 2008, 150, o Wander vendeu para mim essa moto, coisa de pai para filho, parcelada, R$200 por mês, acabei de pagar mês passado, né?
E ele vendeu essa moto, eu reformei essa moto e deixei essa moto impecável, peças cromadas, e muito linda a moto. E aí eu estava orando aqui, me veio no coração: oferta tua moto. Eu falei: bom, oferta a moto. Alguns irmãos que vêm orar até sabem, eu colocava a moto na sombra, eu não gostava nem de colocar a moto no sol. A moto, Willer, aquele trato na moto, né, bonito. Você parava: rapaz, que moto bonita. Outro dia eu parei na padaria, a mulher falou assim: essa moto é nova. Eu falei: não, é 2008. Eu falei: mas que moto bonita. Aí eu senti no coração: oferta a moto. Olha só, antecipadamente eu estava orando, o que eu posso também ofertar, para mim ser o exemplo. Aí, meu irmão, eu falei: bom, eu vou chegar em casa, vou falar com a minha esposa, a gente tem que estar no mesmo espírito. Se ela falar não, né, eu falo: não, as motos a gente usa tal, aí Deus não é do Senhor. Aí eu cheguei lá, fui falar para ela, falei: amor, olha, eu estava orando lá, e eu senti no meu coração, a gente ofertar essa moto para a igreja, o que você acha? Ela falou: por mim, eu não gosto mesmo de andar de moto, né? Eu falei: vixe, aí não tem jeito. E nós ofertamos essa moto para o Senhor. Então é muito importante a gente preparar, como diz Paulo aqui, antecipadamente a nossa contribuição. Ter um coração generoso. Quando você saber que tem alguém precisando de ajuda, fale: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu, como o Senhor quer que eu abençoe essa pessoa? Qual é o... Obrigado. Como o Senhor quer que eu abençoe essa pessoa? Amém? Agora nós chegamos no texto que estamos usando como base, o texto que nós lemos como base, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, e isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Agora olha aqui para mim, por gentileza, irmãos, irmãs, isso daqui não é uma frase de efeito que pastor, líder espiritual usa para tirar dinheiro da igreja. Isso aqui é bíblico, é palavra de Deus. O que semeia pouco, pouco vai colher, e o que semeia com fartura, vai colher com fartura. Isso você pode aplicar em qualquer contexto da sua vida, é a lei da semeadura. Você vai colher na proporção que você semeia, porque às vezes a pessoa é até um dizimista fiel, protege o teu patrimônio, mas não oferta nada, nunca abre a mão para dar uma oferta para a igreja, para a obra social, para o irmão. E Paulo está dizendo aqui pelo Espírito: o que semeia com fartura, também colherá com fartura. 2 Coríntios 9, 7, olha só: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Presta atenção. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Amém? Presta atenção, queridos irmãos. Aqui nós temos 4 lições importantíssimas sobre generosidade. Não sei se você já enxergou essas lições quando você leu na tua casa esse texto. Mas vamos lá, a primeira lição: não é bíblico impor valor nas ofertas dos irmãos. Nós lemos aqui: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Presta atenção, eu estou te ensinando para você não ser enganado. Quando você vai numa igreja, o líder fala: o Espírito Santo está dizendo aqui que vocês têm que ofertar 10 mil reais, 1.000 reais, que Deus quer aqui ofertas de que... É mentira, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não fala contrário à palavra de Deus. E aqui está escrito: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Outra lição que eu aprendo: jamais contribua com tristeza no coração, porque nós já aprendemos, lemos no versículo 9, que as nossas ofertas têm que ser com expressão de generosidade e não de avareza. E lembre-se também que nós aprendemos no capítulo 8, ofertar, dizimar, contribuir, ajudar, é um privilégio que Deus concede para nós, e só quem recebeu um coração generoso de Deus entende essa linguagem. Jamais contribua com tristeza no seu coração.
Então eu ensino isso aqui quase todos os cultos, né? Eu digo sempre, nós aqui não ofertamos, nós não dizimamos, porque nós temos medo do devorador, ou porque nós somos obrigados. Nós dizimamos, nós ofertamos porque nós amamos Jesus, nós amamos a obra de Deus, e queremos ver a obra de Deus continuar avançando, e fazemos isso com alegria. Uma terceira lição que eu aprendo: jamais contribua por necessidade. É o que o texto diz aqui, não com tristeza ou por necessidade. E há pelo menos duas linhas teológicas para a gente interpretar aqui esse texto, que a gente não deve ofertar por necessidade. Talvez a primeira linha é você ofertar porque você está passando por um apuro financeiro, e o líder espiritual está dizendo assim: olha, sacrifica tudo, é tudo ou nada. Alguém já deve conhecer essa fala, é tudo ou nada. Sacrifica o teu carro, a tua casa, coloca tudo no altar, porque Deus vai te abençoar. Barganha. A pessoa está passando por necessidade, não, eu vou fazer. Ó, o coração, não é com alegria, não é por amor ao reino, é porque quer fazer uma barganha com Deus. Ou ainda, uma segunda linha de interpretação, é a pessoa dizer: bom, eu vou contribuir porque o pastor está insistindo muito, é porque, coitado da igreja, a igreja precisa muito do meu dinheiro. Meu irmão, a igreja não precisa do teu dinheiro, e nem do meu. Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro. Aliás, a Bíblia diz que dele é o ouro e a prata. E a gente tem que ter esse entendimento. A gente é a nossa quarta lição aqui do texto. Olha só, tudo o que você for ofertar, quer seja dinheiro, tempo, mão de obra, oferte com alegria. Oferte com alegria. E se você não tem alegria, você não precisa ofertar, porque está escrito: Deus ama quem dá com alegria. Eu tenho uma resistência muito forte, e eu já ouvi isso em púlpito, pastor, quando vai orar pela oferta, e dizer: irmãos, olha, eu sei que esse não é um momento fácil do culto, é pesado, porque tem que pôr as mãos, mas é assim mesmo. Que é isso, meu irmão? Dizimar, ofertar, contribuir, ajudar, tem que ter alegria. Seu Nilson, olha aí, os diáconos servindo, eles estão doando, ofertando um tempo deles. Você vai sábado de manhã lá na ação social do Mão Divina, você vai na casa de apoio, nós temos dezenas de voluntários, as pessoas estão servindo com uma alegria. É assim que Deus recebe a nossa oferta, porque não adianta: ai, mas eu estou com o coração fechado. É por isso, querido irmão, que muitas vezes nós não vivemos a verdadeira prosperidade vinda de Deus, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. E aqui, irmãos, eu aprendo algo muito lindo sobre a generosidade. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele não fica. Na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, esse texto diz: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. É por isso que Jesus nos ensinou em Lucas 6:38: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, porque com a mesma medida que você medir, vos medirão também. Eu tenho notado, eu não sou tesoureiro da igreja, o Vander é o tesoureiro, mas a gente nota na vida das pessoas mais prósperas, na igreja, fora da igreja, porque o princípio da generosidade também opera lá fora, é universal. São as pessoas mais generosas, são as pessoas que mais semeiam, mais ajudam, são as pessoas mais prósperas. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, isso aqui é importantíssimo, gente, presta atenção. E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça
de vocês. Aqui eu aprendo algo muito profundo, muito profundo. É uma lição muito profunda sobre generosidade. Deus dá semente ao quê? Deus dá semente ao quê? Com todo o respeito, Deus não dá semente para quem come a semente. Quando a gente terminou de pregar a palavra cedo, teve uma mulher que passou lá aos prantos, falou: pastor, eu entendi, eu nunca mais como a minha semente, porque Deus não dá a semente para quem come a semente. Deus não dá a semente para quem é avarento. Deus dá semente ao que semeia. E nós temos um exemplo muito bonito em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 até o 16, temos aqui a história de uma viúva na cidade chamada Sarepta. E eu quero, antes de ler o texto aqui, passar só um pouquinho do contexto, porque eu sei que tem pessoas que são novos convertidos, né? E eu gosto sempre de, pelo menos rapidinho, para você entender, né, o texto antes da gente ler. Então, o contexto desse texto que nós vamos ler aqui: o profeta Elias viveu nos dias do rei Acabe, e o profeta Elias, ele profetiza que não cairá chuva e nem orvalho, senão por meio da palavra dele, senão segundo a palavra dele. E nós sabemos o tempo, porque Tiago escreve na sua carta: 3 anos e meio, sem chuva, seca, miséria. E Deus manda o profeta Elias lá para um ribeiro chamado Querite, onde o profeta, ele bebe desse ribeiro, e diz a Bíblia que Deus ordena aos corvos que lhe tragam pães e carne para ele se alimentar. Depois você pode ler tudo isso na Bíblia, lá no 2º livro de Reis, 16, 17. E diz a Bíblia que depois de um determinado tempo, o ribeiro seca. E Deus então fala: ô Elias, você vai lá na cidade de Sarepta, porque eu já ordenei que uma viúva te sustente. Agora vamos ler o texto, e leia com atenção, por favor, ou pelo menos acompanhe o texto, né? Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, ele viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: olha, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Eu tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Eu estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Agora eu olho essa história e eu vejo essa mulher diante de 2 escolhas. Ela poderia de fato fazer o que ela fez: ofertar a semente que ela tinha. Ou ela poderia fazer o quê? Comer a semente. Profeta, você é mais um daqueles charlatão, né? Querendo me enganar. Você está vendo aqui, viúva, de indefesa, meu filho morrendo, e você quer que eu faça aqui o pão, o bolo, e dê para você. Ela poderia fazer isso e comer a semente, mas a Bíblia diz que
ela decidiu escolher o certo, e ela fez o bolo, mas primeiro ela deu para o homem de Deus. Ela não comeu a semente, ela preferiu semear a semente. Agora olha aqui para mim, muitos de nós não vivemos a prosperidade de Deus porque nós comemos a semente. A gente sempre fala, eu não sobra dinheiro para dizimar, não sobra dinheiro para me ofertar, e sabe de uma coisa, nunca vai sobrar, porque a gente come. Deus, através do profeta, diz para essa mulher: primeiro faça um pouco de pão para mim. Agora o problema, com todo o respeito, é que nós primeiro pensamos em nós, primeiro pensamos na nossa família. Infelizmente, as primícias do nosso dinheiro, do nosso tempo, as primícias da nossa força, as primícias do nosso vigor, não são semeados. Muitas vezes nós comemos, não é assim? A pessoa fala: bom, para mim trabalhar para Jesus, primeiro eu tenho que resolver a minha vida. Quando eu estiver velhinho eu trabalho, quando não tiver mais vigor, quando for o resto, né? Não é assim? Eu não tenho, eu disse, meu irmão, aqui pela manhã, eu não tenho tempo para me contar a experiência minha, e também eu sei que você está mais interessado em ouvir a palavra do que a minha experiência, mas uma das experiências de dizimista na minha vida, porque eu não aprendi a ser dizimista na igreja, eu aprendi com uma prima minha, que ela, quando no começo da minha conversão, ela me ensinou. Eu falei: está na Bíblia, eu quero fazer o que Jesus quer que eu faça. Mas eu me lembro que uma única vez que a minha esposa perdeu o trabalho, os patrões dela foram embora da cidade, fugidos daqui, não pagou ela ganhava 2 salários mínimos naquela época, e o dinheiro já estava comprometido, e eu falei: meu Jesus, infelizmente não vai dar, esse mês eu vou falhar no dízimo. E naquele tempo a gente usava cheque, e eu me lembro que nós estávamos em transição de igreja, e na hora da oferta, o Senhor tocou no meu coração: devolva o que é meu, tipo assim, não coma a semente. E eu não entendi, eu falei: mas, e naquele tempo tinha um especial, né? Eu falei: eu vou fazer, era um final de ano, trabalhava no cartório, eu fiz, devolvi o dízimo, falei: amém, seja o que Deus quiser. Meu irmão, milagre não se explica, foi um dos melhores finais de ano que eu passei com a minha esposa e com a minha família. Deus levantou pessoas até avarenta para me abençoar naquele final de ano. Então, uma das principais lições que nós aprendemos sobre generosidade: não coma a semente, não coma a semente, dê para Deus as primícias de tudo, da tua renda, dê as primícias da sua força, do teu tempo, porque às vezes as pessoas, elas dizem: pastor, eu queria tanto trabalhar para Jesus, mas eu tenho família, sabe como que é, eu tenho trabalho, olha pastor, eu estudo. E eu digo sempre: quem trabalha aqui como diácono, como ministro de louvor, quem trabalha na igreja, não tem família, não trabalha, não faz nada, com todo respeito, é desocupado, é desocupada. Mas eles resolveram dar as primícias e não comerem a semente. E tem outro exemplo aqui que rapidamente eu vou passar e depois eu já vou para o final. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44, e essa passagem é muito linda. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e o que Jesus fazia? Observava. Tem gente que fala: Jesus não está ligando para dinheiro, não. Está aqui, Jesus sentou bem perto do gasofilaço, e ele estava observando a multidão, colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo que esta viúva pobre, ela colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Essa pobre viúva, a gente não sabe o nome dela, também poderia ter comido as 2 sementinhas que ela tinha. E olha que Jesus disse: ela tem as 2 moedas de pouco valor, era o que ela tinha para o sustento. Olha aqui para mim, por favor. E ela poderia ter comido, mas ela decidiu plantar. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus sabia que esta era as únicas moedas que ela tinha para o sustento. E olha aqui para mim, por que Jesus deixou essa mulher
ofertar. Você imagina se fosse hoje, ou no caso da viúva de Sarepta, ou nesse caso, a viúva vem aqui no altar e fala: pastor, eu só tenho 20 reais, mas eu quero ofertar, eu não tenho nada para comer. E se eu dissesse assim: pode colocar no gasofilaço, o que as pessoas iam dizer? Esse pastor é um ladrão, é um charlatão, ele não liga. Não é assim que as pessoas falam? E Jesus deixou essa mulher ofertar. Meu irmão, nós não sabemos qual foi o desfecho futuro dessa viúva, mas eu creio que assim como a viúva de Sarepta, o pão nunca faltou na mesa dela, porque Deus dá a semente ao que semeia. E o último texto aqui de Coríntios, e nós já entramos depois na conclusão, 2 Coríntios 9, versículo 11 e 12, assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Presta atenção, versículo 12, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Outra lição importante, a última que eu quero passar: a generosidade, presta atenção, a generosidade é muito mais do que um ato de bondade, ela representa também adoração e gratidão a Deus. É o que Paulo diz: essa assistência não só supre a necessidade dos santos, ou seja, não é uma questão apenas de ajudar os santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Nós recebemos um áudio lá no grupo dos voluntários da Casa de Apoio na Santa Casa. O irmão Fábio, ele ficou lá durante semanas, pernoitando na casa, desfrutando da casa que você tem contribuído e que nós estamos lá com a ajuda dos apoiadores mantendo. E que lindo o áudio dele. Ele não é um cristão evangélico, mas ele falou: pastora, foi para a pastora Daniela e para o grupo: agradeço a todos vocês, como meu coração se alegra com vocês, e olha, minha esposa vai melhorar, e um dia eu vou sair da minha cidade só para ir aí na igreja de vocês agradecer. Coloca no teu coração, generosidade é muito mais do que você abençoar, dar, é um ato de adoração, leva as pessoas a adorarem ao Senhor. E eu quero encerrar aqui, lendo 3 versículos, e nós encerramos, fechamos aqui. Provérbios 11, 24, 25, está escrito assim: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Olha só, a pessoa generosa, ela prospera, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Presta atenção, esse versículo na versão A Mensagem: quem abençoa os outros é muito abençoado, quem ajuda os outros também recebe ajuda. Nova tradução da linguagem de hoje, versículo 25: quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Provérbios 22, 9: o generoso será abençoado, porque ele reparte seu pão com os pobres. Por que o generoso é abençoado? Porque ele reparte, não só o dinheiro, ele reparte o teu tempo, ele reparte o teu esforço, ele reparte o teu vigor, ele reparte. E para nós encerrarmos, Hebreus 13, 16: e não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. E pega essa frase que nós vamos encerrar, cola na tua geladeira, no teu armário isso: o que sai da sua mão não sai da sua vida, apenas se transforma em sementes e frutificarão no seu futuro. Eu quero que você, por gentileza, feche os teus olhos. Pessoal, por gentileza, fiquem à vontade para vocês estarem preparando aqui o altar, que a gente vai encerrar com uma apresentação, homenageando os Dias das Mães, as mamães. Mas feche os teus olhos, por favor. Uma oração que eu quero fazer, objetiva, simples. Por favor. Pai, nós te louvamos por essa palavra. Eu não sei se todos, Pai, eu não sei se todos, mas cada um dos teus filhos e filhas que deram crédito a essa palavra, e que talvez estão orando agora dizendo: Deus, eu quero que o Senhor me dê esse coração generoso, eu quero ter este coração generoso. Jesus, conceda a ele, conceda a ela este coração generoso, e nos ajude, Pai, nos ajude, precioso Espírito Santo, sermos pessoas, filhos e filhas, que manifestem, ó Deus, esta bondade, esta generosidade, em nome de Jesus, amém?
Você recebe a palavra? Você pode aplaudir Jesus pela palavra? Aleluia.